Olá, muito bom dia. Hoje é dia 26 de julho de 2020. Falo de Curitiba, Paraná. Você está no canal Fruto da Videira. Aproveite e dá aquele joinha, dá aquele like para o canal crescer. Se inscreva no canal para você receber as notificações quando tiver vídeo novo. Então, eu gostaria de falar para você uma história que ontem eu fiquei bem feliz, assim, tá? Eu olhei normal, assim, a gente olhar o Face. E em 2009 me converti, né? Não sabia muita coisa. E eu tinha uma amizade com um casal, né? Eles acabaram não ficando juntos. E a moça desse relacionamento, depois de uns anos que ela terminou ali com esse meu amigo também, os dois são meus amigos, ela foi para uma outra cidade, tá? Não vou falar cidade, não vou falar nomes para não expor ela. E lá eu acredito que ela conheceu um homem de Deus ali, e eu sempre via ela dentro de uma igreja ali, fotos postadas. E ontem ela postou lá que ela estava recebendo o diploma de diácona da igreja dela, do pastor dela. E ela era uma pessoa assim que ela era muito revoltada, ela tinha sofrido muito na vida, né? Quando eu falava de Jesus, falava do plano da salvação para ela, ela me questionava muito e para mim era difícil porque eu quase não entendia quase nada, né? Tava no começo da caminhada, mas isso foi há 11 anos, gente. Então imagine, de repente você tá há muitos anos aí lutando por um amigo, lutando por um parente, tá? E a palavra que eu vou passar para você, primeiro eu quero falar o significado de desfalecer. Desfalecer significa deixar de possuir vigor ou as forças físicas, ocasionar perda das forças físicas, desmaiar, a tragédia desfaleceu-a, pois da notícia ela desfaleceu. Por extensão, causar diminuição da força, perder a disposição, desfalecendo em suas vontades e vigor, desfalecendo com o fim do dia. Então, gente, tem muita notícia que desfalece a gente. A morte de um ente querido, uma notícia sobre alguma coisa no teu trabalho, na tua empresa, tá? Você pode acabar desfalecendo por isso. Mas a palavra diz aqui em Gálatas 6, versículo 9: e não desfalecemos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Eu vou parar um pouquinho aqui para você entender. Quando a palavra diz se, eu quero ensinar uma coisa que eu sempre ensino nos vídeos, talvez você não tenha ouvido o outro vídeo. Tem três palavras que você não pode falar de jeito nenhum. Você não pode falar se, você não pode falar eu acho e você não pode falar será. Por quê? São palavras de dúvidas. Ah, eu acho que dessa vez vai dar certo. Você está em cima do muro. Quem está em cima do muro não recebe nada de Deus, tá, entendeu? Se for dessa vez da vontade de Deus, meu, se está escrito na palavra que Ele quer te dar, abençoar, que Ele te dá um bom casamento, que Ele quer te dar bênçãos financeiras, não que isso seja mais importante. Se está escrito na palavra que Jesus já tomou todas as doenças e enfermidades, então Ele já fez. Não é se Ele quiser, Ele me cura. Você está anulando o poder que tem naquele versículo, naquela palavra. E será também. Ah, será que dessa vez vai dar certo? Daí você vai me perguntar, tá, mas aqui está escrito C. Este C que tem na Bíblia é um C de opção. Tá falando aqui, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Não é um C de dúvida, tá? O que é esse tempo certo? É o tempo kairos, é o tempo de Deus, não é o tempo cronológico que nós vivemos. Nós achamos que nós vamos plantar a boa semente numa pessoa hoje e amanhã ela vai se converter e vai ser uma bênção. Às vezes existe resistência da parte espiritual, existe o livre-arbítrio da pessoa que bate o pé e não quer se render àquela verdade, tá? Então, imagine, foi 11 anos para eu ver isso acontecer, né? E eu fiquei muito feliz. Versículo 10: sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Não, a todos. Não diz assim que é só a quem é da família da fé, mas principalmente aos da família da fé. Então, enquanto você tem tempo e oportunidade, faça o bem. Entendeu? Não, eu não vou entrar no contexto inteiro do Gálatas 6 aqui para não ficar o vídeo, que eu quero falar outra coisa para você, tá?
está lá em Abacuque. Abacuque é Velho Testamento. Então você vai chegar no Velho Testamento ali, Mateus é Novo Testamento, vai voltar Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias e Abacuque. Abacuque só tem 3 livros, mas muito importantes. Abacuque 3, versículo... Vou falar a partir do 16 aqui, tá? Tá falando, são os últimos versículos do último capítulo do livro de Abacuque, tá escrito assim: conclusão, fé em Deus Salvador. Aconteceu uma tragédia nessa época que Abacuque tá falando, tá? Depois você lê inteiro o livro, tem só 3 capítulos. Versículo 16: assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio do dia da tribulação, que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, figueira da figos, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas. Safra de oliva é que dava o azeite, tá? O azeite na época era muito precioso. Safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, tá? Aprisco é o curralzinho lá onde elas moravam, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Então, e 19, para terminar, eu não marquei. Como é que você faz quando você está desfalecido? Tuas forças se esgotaram, tá? Yahed, Adonai, o Senhor, soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os de servo, ou tem algumas traduções que está falando como os de corça. Faz-me caminhar por lugares altos. Eu aprendi uma coisa muito interessante numa live de pregação essa semana, de uma pessoa que eu considero muito, que é minha mãe, que é a pastora Lígia Giannini. Ela estava explicando que os pés ali, os cascos da corça, eles são para você poder subir em terrenos acidentados. Então a corça, ela sobe correndo num terreno completamente acidentado, cheio de pedra, cheio de obstáculos ali que para nós seria impossível subir sem uma bota adequada, mas o casco da corça, ele é um formato, ele é uma densidade em que ela pode correr em qualquer terreno, até naqueles terrenos vulcânicos, assim, depois que esfria, claro, né? Que fica tudo acidentado, tudo esfarelado, ela corre tranquilamente e vai até o topo. Então tá falando aqui, soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés, tá? Os pés de um ser humano, no caso do Abacuque, tá? No teu caso também. Ele faz os meus pés como os de servo ou como os de corça, fazem-me caminhar por lugares altos. Então, gente, é assim, eu sei que tem muita gente que tá assistindo esse vídeo, tá? Você tá passando aí anos orando para aquele teu familiar para se converter, né? Existe uma batalha espiritual dentro da tua casa, né? Às vezes a pessoa persegue você, mas a palavra diz que o servo não é maior que o seu senhor. Se Jesus, que é o Senhor, foi perseguido, você também vai ser, tá? Não pense que você vai, né, não passar por tribulações. Mas se alegre, né? Se alegre porque vai dar tudo certo. De repente você tem aquele marido, aquela esposa ali que não quer saber de Jesus. Pode acreditar, eu sei que às vezes desfalece, às vezes você fica chateado, você fica sem forças, mas você tem que correr para esse versículo aqui. Olha quanta coisa ruim aconteceu no versículo 17. A figueira não dava figos, não florescia uvas das videiras, estava falhando toda a safra de olivas, né? Da azeitona, do azeite. As lavouras não produziam mantimento, as ovelhas tinham sido sequestradas, o gado morria nos currais. Então, olha, depois ele estava falando, mesmo depois de tantas tribulações, né? No 19 ele fala que o Senhor é soberano e a força dele. Eu estava vendo agora, pesquisando no Google, e tinha ali uma página
que tinha 10 versículos que fala sobre a força, que o Senhor é a tua força, tá? Não vou falar sobre todos eles para o vídeo não ficar grande, mas é o que eu quero passar para você nessa manhã de domingo, né? Que não canse de fazer o bem, não canse de plantar a boa semente, tá? Olha quantos anos eu levei para ver isso, para ver essa minha amiga, que era uma pessoa que já tinha vindo de uma vida difícil, a história dela não é fácil. Ela era pessoa que ficava revoltada, questionava a Deus, né? Muitas vezes ela pegou e me questionou, falando, né? Que Deus que Deus é esse teu aí que deixa eu passar por isso. Mas agora ela recebeu o diploma de diaconisa nessa igreja dela, numa outra cidade aqui no sul do país. E eu fiquei muito feliz por isso, porque eu lembrei na hora que há anos atrás, 11 anos atrás, eu plantei a semente e não cansei de fazer o bem. Então, e nos momentos que eu canso, eu paro um pouco, respiro, né? Como uma caminhada, como uma pedalada de bike, você pode dar, às vezes você cansa no meio do caminho, toma um pouco de água, né? E recupera as tuas forças e continua. Então é isso aí, pessoal, não se canse de fazer o bem. Não se canse de dobrar os teus joelhos, orar pelo teu casamento, pelos teus negócios, pelos teus filhos, pelos teus familiares, seja lá o que for. Porque no tempo certo, tempo kairos, é o tempo certo, é o tempo de Deus, não é o tempo cronos, não é o teu. Quando você menos esperar, você vai ter uma boa notícia. Então é isso aí, pessoal, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus e amém.